abrir um negócio que eu estava esquecendo aqui. E... cadê? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e mostrar aqui para vocês nos últimos... Bom, vamos lá, depois eu vou mostrar aqui a apresentação aqui para vocês. Deixa eu compartilhar essa tela. Bom, só para mostrar um pouco sobre isso daqui, a ideia é que vocês... Eu sei que muita gente talvez não me conheça aqui, né? Mas eu já estou no mercado de afiliado já praticamente quase 4 anos, ok? Assim como muitos, eu comecei também no famoso fundão de funil, e eu não sei como que eu caí no mercado de afiliado, sendo bem sincero com vocês, já tive agência de marketing e tudo, mas não sei como que começou toda essa história, não me lembro. Mas aqui é o meu resultado aqui dos 6 últimos meses, 100% Google. Eu trabalho tanto com Google, trabalho também com Facebook, né? Eu rodo Nutra também no Facebook, mas eu rodo todas as notificações são através da UTMFi, né? Não tem nada a ver com esse resultado aqui da Ratoeira, que é 100% Google Ads, e 100% a estratégia que eu aplico, tanto a estratégia de review, como a estratégia que eu chamo de lista, né, que eu vou falar um pouco para vocês entender um pouco mais sobre essa estratégia. Então, assim, uma das coisas que eu sempre deixo claro para todo mundo, eu, além de ensinar, né, para vocês aí, ensinar para a galera que está no meu curso, mentoria, enfim, eu aplico, ou seja, eu aplico, valido e ensino a galera, tá? Então, eu sei que no mercado digital, ele, assim, eu acredito que vocês também, mas eu mesmo já caí muitas furadas também no mercado quando eu comecei, eu acho que quem nunca caiu, né? E aí é normal a gente comprar cursos, compra de um, compra do outro, compra do outro, e a gente fica nesse looping, né? Mas o meu jogo, de fato, ele só começou a mudar quando eu caí na real e falei, cara, ou eu foco em uma estratégia, né? Ou eu não vou ter resultado dentro desse mercado. Eu vou ficar cada hora fazendo uma estratégia. O meu cartão, não olhava a fatura aqui, era só cursos, cursos e cursos, né? E mais do mesmo. E quando eu comecei fazendo a estratégia do famoso fundão de funil ali, eu via que aquilo não ia se sustentar, né? Por quê? Primeiro, nem me apresentei aqui, mas já tenho né, uma boa experiência dentro desse mercado. Eu já empreendo já há mais de 15 anos, né, já tive diversos negócios, inclusive eu acabei encerrando hoje, mesmo me dando lucro, eu encerrei hoje uma sociedade que eu tinha, e hoje eu vivo 100%, né, do digital. E então, assim, quando eu comecei a entender que todo mundo pegava um produto, pegava um nome de um produto, subia uma campanha para o Google, eu falei, cara, isso aqui não tem sustentabilidade, né? Aquilo ali, para mim, estava muito claro que, mesmo eu fiz venda, tudo, eu tive até um resultado bacana, acho que eu fiz em torno de uns $700 logo no começo, ali na ClickBank, ainda foi com o Protetox na época, não sei quem que está a tempo aqui no mercado, mas eu olhava e falei assim, cara, eu comecei pelo curso, inclusive do Caio Calderaro, na época, e eu falava assim, pô, mas se todo mundo aqui dentro desse curso está pegando os produtos de capa da ClickBank ali e subindo anúncio para o Google, sabendo que o Google apresenta 3 posições na parte superior, 3 ou 4 na inferior ali, eu falei, cara, isso aqui não tem muito sentido, né? Mas tudo bem, eu fui seguindo, eu lembro que a minha primeira venda foi na Hotmart, inclusive lá no meu Instagram tem até um print lá no feed, se vocês olharem lá, tem lá, que foi um curso de unhas em gel, que foi R$29, e só esse ano aqui, praticamente, eu acumulei já mais de 1 milhão aí dentro desse mercado. Assim, uma coisa que eu falo, galera, sendo bem sincero com vocês, eu sou um cara, quem já me conhece aqui sabe, eu falo muita real aqui dentro desse mercado, eu não sou de romantizar nada aqui dentro do mercado, mas se falassem para mim o que eu poderia ganhar dentro desse mercado, eu já vou falar, Augusto. E, na verdade, eu entreguei a minha parte da sociedade, eu finalizei hoje. Mas se falassem para mim, há quase 4 anos atrás, que era possível ganhar o que eu já ganhei, eu jamais ia acreditar. Jamais, galera.
Pô, eu trabalhei 13 anos na Embraer, né? Trabalhei na área de planejamento dentro da Embraer, trabalhei em Botucatu, trabalhei em São José dos Campos, depois eu fui gestor numa empresa em Campinas, perto, não sei quem que aqui é do estado de São Paulo, ou de Campinas, trabalhei numa empresa próxima ali, uma transportadora Patros, ali a Lamar, fui gestor comercial nessa empresa, já morei um ano nos Estados Unidos, em Santa Bárbara, ali na Califórnia, enfim, fiz tudo que, cara, faculdade, pós, curso, enfim, né? Mas só que nesse mesmo meio tempo aí eu sempre empreendi. Então, eu tive franquia da Purifique, tive loja de comida saudável aqui na cidade, cara, já vendi roupa com a minha esposa, já, cara, tive uma agência de marketing, a Solutudo, tive por 5 anos, acabei fechando a pandemia. Enfim, então eu vejo assim, cara, o mercado digital, ele é um puta de um mercado, né? Porém, o que eu percebo, tem muito aventureiro dentro desse mercado. Às vezes o pessoal se ilude, né, achando que vai ganhar 10, 15, 20 mil logo no primeiro mês, e o fato é que não vai ganhar. Tem casos? Tenho. Tem um caso de um mentorado que no primeiro mês, em 17 dias, nessa estratégia que eu vou falar um pouco para vocês, ele fez mais de 10 mil reais. É normal isso acontecer? Não. Né? E é um cara que tem 3 meses no mercado. Né? Mas não é comum isso acontecer. Né? Mas só que eu vejo assim, ainda muita gente acaba entrando nesse ponto, né, nessas histórias que contam dentro do mercado, assim como eu vejo todo a galera agora falando de low ticket, low ticket, o pessoal ia se iludindo, achando que o low ticket também vai ser muito mais fácil do que rodar Nutra, e não vai ser. Né? Eu falo porque eu já rodei low ticket, já fiz uma boa grana com um produto aí de low ticket, mas não é simples assim como tá todo mundo agora fomentando aí, falando aí dentro da internet, tá? Bom, esse cara aqui, só para a gente dar sequência, esse cara, até fiz questão de trazer esse print aqui, é de um mentorado que eu tenho, que, cara, ele estava a ponto praticamente de desistir desse mercado. Né? E eu faço questão de mostrar aqui, para que vocês também vejam que, cara, a gente, às vezes, a gente bate, parece que não acerta, mas só que, às vezes, é por questão de uma estratégia, ou até mesmo, sei lá, uma didática de um mentor, enfim. Mas esse cara hoje é um dos caras que mais tem resultado dentro da minha mentoria. Hoje o foco dele é 100% dessa estratégia que eu chamo de lista, e é um cara que, ele conseguiu, assim, sabe, se alavancar aí dentro do mercado, tem até um pouquinho do resultado dele aí, depois eu vou mostrar para vocês, mas é um cara que praticamente já tinha tentado um pouquinho de tudo, de fundo, de topo, enfim, e estava quase aí abandonando o mercado, então trago aqui para vocês verem, eu tenho vários e vários casos, né, de muitos aqui, eu acredito que me seguem no Instagram. Pô, vocês olhar o meu feed lá, cara, não preciso nem ficar falando, provando por A mais B aqui daquilo que eu ensino, né? Mas o fato é que, pô, os resultados da galera lá fala por si só. Eu entrego tudo exatamente o que eu faço, mas só que é aquela coisa, não tem como eu forçar o Rafael a aplicar a estratégia ou estudar. Uma das coisas que eu mais vejo e olha que eu dou mentoria, eu tenho alguns mentorados particulares, eu abri algumas vagas, abri 3 vagas, na verdade, mas já passaram aí, acho que uns 6 mentorados comigo aí, e uma das coisas que eu mais vejo, galera, o pessoal às vezes não segue aquilo que eu passo, né? Porque imagina, nessa estratégia de lista, eu vou falar um pouquinho mais à frente, eu entrego o meu modelo de página que eu utilizo até hoje, eu falo os produtos que vende, eu falo o nicho que eu rodo e que dá bom, ou seja, qual que é o trabalho do cara? É fazer a parte de garimpagem. Mas só que muita gente ainda sai um pouco da linha, que é reinventar a roda. E eu falo assim, cara, eu estou fazendo exatamente o que eu passo para vocês. Não só eu, como quem tem resultado ali. E eu até pego uns casos e falo, tá aqui. Cara, você está fazendo alguma coisa diferente do que eu estou ensinando? Não, estou fazendo exatamente o que você está falando. Né? Mas só que tem gente que tem dificuldade de seguir. Às vezes o cara olha lá a página e fala, pô, cara, eu vou mudar um pouquinho isso daqui. Aí vai lá e pronto, bagunça tudo.
aí fica batendo cabeça, daqui a pouco já está buscando outras estratégias aí no mercado, enfim. Então, eu vejo que um dos grandes problemas, né, da grande maioria dentro do mercado digital, galera, está aqui, ó, a parte mental, cara. Até eu vou mostrar um pouquinho depois sobre esse ponto aí. Inclusive, até pulando aqui, trouxe essa imagem. Cara, eu tenho certeza que praticamente quase 99,9% de vocês muitas vezes se sente assim. Eu já me senti assim, né? Aquela obesidade mental. Cara, você tem tanta informação que você não sabe mais para onde ir. E dentro do digital, infelizmente, se a gente não se blindar, cara, a gente fica igual esse cara. Por quê? Nós estamos no mercado onde está todo mundo fazendo anúncio, é o cara que descobriu a estratégia X, o outro Y, a outra Z, é o outro falando que aquela estratégia é melhor, porque você vai gastar menos, enfim. Você tem informação o tempo todo, você abre o Instagram, pula uma mensagem ali, e se você não blindar a tua cabeça, a tua mentalidade, cara, você começa a dar tiro para todo lado. Aí, daqui a pouco, você está tentando Face, está tentando YouTube, está tentando Pinterest, está tentando TikTok Shop, e aí você fica ali, dinheiro queimando, e você fala, caramba, cara, eu não estou tendo resultado no mercado. Claro que não vai ter resultado no mercado. Porque, cara, é humanamente impossível alguém ter resultado em 3, 4, 5 estratégias dentro desse mercado. Não tem como, cara. Eu já comprei mentorias aí no passado que eu nem abri, cara, as aulas praticamente. Mas quando eu entendi que se eu não fizesse, se eu não focasse em uma estratégia, né, se eu não focasse em uma estratégia, eu não ia ter resultado, cara, foi quando eu virei minha chave que realmente as coisas aconteceram. Aí eu passei a aplicar a estratégia de review, cara, fiquei muito foda naquela estratégia. E não é porque o cara é bom, não. Qualquer um aqui, cara, que pegar uma estratégia e bater, né, com consistência, não tem como você não ficar bom. Eu tenho certeza que muitos aqui de vocês têm outras habilidades. E por que vocês têm essas habilidades? De tanta repetição, cara. É igual dirigir, né? Uma vez que você aprende a dirigir, você nunca mais esquece. Andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Por quê? Porque, cara, você está sempre fazendo aquilo de forma repetitiva. Então, é isso que as pessoas ainda têm dificuldade em entender. Agora, quando eu comecei na estratégia de review, foi exatamente assim. Como eu começava, o que eu fazia? Era estudar, estrutura de pre-sell e copy, estudo até hoje, né? Então, eu sei que muita gente acaba estando dessa forma aqui, tá? Bom, já falei um pouquinho aqui de mim. Aqui, ó, só até trouxe, já tive loja no Mercado Livre, já fui tentar ser corretor de imóvel, aplicativo de delivery, que eu falei para vocês, eu era sócio de um aplicativo chamado iFome, a gente estava em 12 cidades, né, desse aplicativo, e tive ele por 8 anos, e hoje tive que tomar uma decisão, né, como eu falo, decisões são muito difíceis a gente tomar, mas hoje eu tive que tomar uma decisão, hoje entreguei a minha parte na sociedade, e o negócio estava me dando dinheiro, mas só que eu coloquei na balança entre o digital, né, e esse aplicativo, hoje o digital está me dando muito mais dinheiro do que o aplicativo, e foi um dos motivos que eu acabei abrindo mão de não ser mais interessante, o mercado extremamente competitivo, a gente competindo com o iFood, agora tem aí o 99 Food, tem esse Queta, né, esse chinesa, enfim, então pulei fora aí desse negócio, tá? E já tive outras coisas, loja de comida saudável, enfim, tá ok? Bom, vamos lá. Aqui eu não vou entrar muito, já falei um pouquinho sobre o porquê, né, da grande maioria das pessoas ainda não ter resultado dentro desse mercado, e é uma das coisas que eu falo muito, cara, seja dentro do meu curso, seja dentro da mentoria, que é a questão da gente ter clareza das coisas, galera. Quando a gente tem clareza de como funciona o mercado, até mesmo daquilo que a gente quer, as coisas acontecem. E a gente precisa entender também que as coisas, ela não acontece da noite para o dia, ou do dia para a noite, enfim. A gente tem que sempre pensar o quê, cara? De médio a longo prazo. Né? Sempre que a gente vai planejar qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que pensar de médio a longo prazo.
Quando a gente coloca ali, a gente coloca uma expectativa irreal, que é o quê? Como já chegaram pessoas falando para mim, vou arrumar um pouco também desfocado aqui minha câmera, teve gente que já falou para mim, Marcelo, eu queria faturar já 10 mil logo no primeiro mês. Eu falei assim, cara, desculpa, né? Volta para o mundo real, porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tá? Então, eu sou muito pé no chão em falar isso, ou seja, quando a gente coloca essas expectativas irreais, a gente se frustra. E acontece o que muita gente fala, às vezes, para mim, eu desanimei, esse mercado não é para mim. Por quê? Porque a pessoa entrou com a expectativa lá em cima, já achando que vai mudar de vida da noite para o dia. É como eu falo para muitos, né, mentorados ali, alunos, enfim, não adianta vocês comparar o resultado de vocês, se comparar comigo. Por exemplo, estou quase 4 anos dentro desse mercado. Imagina vocês estão começando, muitos aí, de repente, estão começando agora. Cara, eu já quero ter o resultado do Marcelo ali. Não vai ter. Não é assim que funciona, não existe. Né? Tem muita gente, a gente ficou aí, quem já fez faculdade aí, sabe, 4 anos, 4, 5 anos numa faculdade para se formar e às vezes sair sem emprego ainda, né? E dentro do digital, às vezes a gente acha que vai, da noite para o dia, vai mudar de vida. É possível a gente mudar num espaço curto de tempo? Com certeza. Né? O resultado que eu tive só nesse ano aqui, em negócio nenhum, né? Falando de lucro, em negócio nenhum que eu tive, eu consegui ter o resultado que eu tive. Né? Então, a gente vê, de fato, pessoas aí tendo resultados absurdos. Eu fiz mentoria com 2 moleques aí de 16 anos, de Facebook, pelo amor de Deus, os moleques brincam de fazer dinheiro dentro do mercado, né? Até se fala, os moleques estavam batendo quase 1 milhão no dia. Você fala, cara, você tá maluco. Se você falar para qualquer empresário aí no mercado, o cara fala, para, velho, isso aí é mentira, né? É difícil acreditar. Eu trabalhei numa empresa em Campinas ali de 350 funcionários, a empresa faturava 3 milhões por mês, faturamento. Né? Você falar que um moleque hoje faz isso dentro de um quarto, na frente de um computador, né? É difícil o cara acreditar, né? Mas, enfim. Aqui não vou entrar, como eu falei, não vou ficar batendo tanto a fundo aqui. Agora, um dos pontos que eu vejo, né, até trazendo aqui para vocês, e eu acho que a gente está no melhor momento para vir, né, para o mundo real, e que é agora dezembro, e falar assim, cara, peraí, 2026, cara, por exemplo, não sei o resultado de cada um aqui de vocês, mas, se não aconteceu o que você estava esperando para 2025, cara, o que você deixou de fazer esse ano? Mas não é se culpar, não é ficar se lamentando, até falei agora há pouco isso nos meus stories. Cara, não é ficar se culpando, se lamentando, ficar ali murmurando. Né? Cara, eu poderia ter feito isso. Não, cara, é entender, o que eu fiz? Eu não tive resultado. Mas por quê, cara? Você de fato focou naquilo que era importante? Ou ficou pulando de estratégia em estratégia? Não, cara, eu cheguei à conclusão que realmente eu fiquei dando tiro para todo lado e, cara, eu não quero mais isso para mim. E simplesmente dar um basta nisso e começar 2026 de forma diferente. Eu lembro que quando eu tomei essa decisão de seguir somente uma estratégia, foi mais ou menos em novembro. E, cara, meu ano de novembro para janeiro, cara, foi assim, 360 graus. Muita gente pergunta para mim, cara, qual foi sua virada de chave? Minha virada foi aqui. Simplesmente eu me blindei. Eu falo muito para a galera que está na minha mentoria sobre isso. Eu falo, cara, saia dos grupos de WhatsApp. Né? Eu vejo, cara, muita gente. Até eu fiz uma mentoria uma vez com um cara que ele falou assim: tem grupos que é cego guiando cego. Né? O cara tem muitos que a pessoa nem resultado tem, mas ela quer ensinar, cara, o amigo que está lá com dificuldade. Então, é umas teoria maluca, é o cara falando que tem que ter conta aquecida no Google, é o cara falando que tem que ter pixel aquecido, é aquelas, sabe, umas teoria que eu não sei de onde que a galera tira, aí as pessoas que estão, daí vocês estão lá dentro no grupo, cara, eu não consigo vender porque eu não tenho conta aquecida, eu não consigo vender porque eu não tenho pixel aquecido, cara, é tudo balela, né, não existe isso, tá, não existe essas coisas, não, eu tenho que estar numa plataforma oculta, eu tenho que... Enfim, começa a teoria em cima de teoria. Então, hoje, por exemplo, o único grupo que eu estou hoje é um grupo que eu estou de uma mentoria de Facebook,
fica arquivado lá. Estou nos meus grupos, né? Que é dos meus cursos de mentoria. E esse grupo que vocês ali estão também, naquele grupo que eu faço ali, às vezes, lançamento, enfim. Fora isso, galera, eu não estou em nada. Eu não sigo a galera. Todo mundo tem meu Instagram aberto lá. Vocês sabem quem eu sigo. Eu não sigo a galera do mercado aí, principalmente de Google. Eu não tenho nada contra ninguém, mas só que eu não quero deixar essas, às vezes, alguma coisa que o cara fale que atrapalhe no meu foco, né? Assim como eu não fico gastando energia olhando aqueles vídeos no YouTube, como o fulano fez 10 milhões, como o fulano fez 20 milhões. Cara, se vocês, de repente, estão buscando os primeiros R$ 1.000, cara, o que isso vai fazer de diferença para vocês? Ouvir um cara que está falando que fez 10 milhões, não sabe nem se de fato fez. Eu sei que tem muitos canais aí de YouTube que o cara ele fala, Rafael, fala um número aí que você já fez no mercado. Já fiz 5 milhões. Então, beleza, Rafael, nós vamos fazer uma entrevista com você aí, você fez 5 milhões. Cara, eu falo que já aconteceu de nego me convidar. Aí que eu falei, porra, mas peraí, que palhaçada que é esses canais aí? Meus, tem coisa. Hoje, o que eu procuro hoje no YouTube, quando aparece, que eu acompanho o PandaCast e o VTurb? Se alguém está falando sobre copy, né? É isso eu gosto de assistir. Às vezes pego uma sacada ou outra. Agora, como o fulano fez 100 milhões, 10, 20, cara, para mim, velho, pouco importa, tá? Isso não vai mudar no meu jogo, né? E a gente tem que entender que, cara, YouTube é clickbait puro. Sempre vão ficar colocando umas sacadinhas ali, igual eu vi aparecendo aí pessoas, será que é o fim do mercado de afiliados, sabe? Cara, eu particularmente, eu não consigo gravar esse tipo de conteúdo, cara. Eu acho, para mim, o cúmulo do absurdo, né? Mas, enfim. Então, esse tipo de coisas são coisas que, às vezes, se vocês gastam tempo de vocês, cara, isso só prejudica o resultado de vocês. Simples assim. Muitos, talvez, aqui sejam CLT, e aí você fala, o pai de família, mãe de família, aí fala, quanto tempo você tem no seu dia? Por exemplo, Rafa, quanto tempo você tem no seu dia, hein? Disponível? Bem pouco. Quanto no Bem pouco. dia? 2 horas, 3 No horas? dia, a minha esposa até riu aqui. Cara, vou te falar, hoje a gente se organizou aqui, ó, desde as 6 horas da manhã aqui para conseguir chegar. 7h20 eu estava tomando banho. Ou seja, imagina o Rafael vai lá, deixa eu ver aqui no YouTube, ver o que tem, daí vai lá, pega um vídeo de 2 horas. Cara, aquilo que era para ele aplicar ali, que, pô, se ele tá ali, não, cara, eu quero vender na gringa e tal, ele vai gastar o tempo dele assistindo um vídeo do fulano, como ele fez 10 milhões. O que vai agregar? Fora que ninguém fala nada, né? É sempre aquela lorota de sempre. Então, assim, galera, esse ponto eu falo muito porque é uma das coisas que atrapalha o resultado de todo mundo, cara, dentro do mercado. Então, são coisas que você tem que começar a fazer a partir de hoje. Cara, o que tira o meu foco? O que tira meu tempo? Isso aqui serve? Não, não serve, tá fora. Ficar seguindo 10, 20, 30 cara que fala de Google Ads vai te ajudar? Não vai, cara. Só vai confundir tua cabeça. É um falando de Amax, é o outro falando de CPA, é o outro de maximizar clique, é o outro não sei o quê. Sua cabeça fica igual aquela imagem que eu mostrei pro cara lá, né? Eu falo assim, se vocês conseguirem sair desse ponto, eu falo para vocês que, cara, já vai ser um puta de um ganho que vocês vão ter aí, né, a partir de hoje, tá? Bom, vamos lá. Aqui, as dores de todo afiliado, né? Essa imagem aqui. A gente está vendo, cara, imagina vocês pagar um CPC de 370 pau. Pelo amor de Deus, cara. Né? Se eu tomar um clique de 370, eu acho que eu infarto, cara. O único clique que eu tomei foi de R$ 180, uma vez testando a estratégia de CPA, para nunca mais na minha vida, né? Saí correndo. Eu falei, você tá maluco, cara. Né? Então, assim, hoje, cada vez mais, quem aqui, se for antigo aí de Google Ads, né, vai entender o que eu estou falando. Cara, quase 4 anos atrás, a gente pagava aí em torno de R$ 2 o CPC em um nome específico. 2,30, R$ 4 no máximo ali. Cara, hoje eu estou vendo produtos, até trouxe um print aqui,
e galera pagando hoje 30, 40, 50, 60 pau. Cara, na boa, eu não sei quem aqui tem dinheiro para queimar, eu não tenho, né? E olha que, assim, eu teria condição de ficar arriscando essas estratégias malucas que eu vejo a galera fazendo aí, mas eu não faço. Não sou maluco, cara, de ficar tomando clique de 100, 200, 300 pau. Tá? Então, são coisas... Hoje eu vejo assim, a maior dor hoje de qualquer afiliado hoje, de fato, é Google, é o CPC. Né? Assim como... E a tendência é aumentar. Quando você pega o nome de um produto específico e a turma vai vindo, né? A galera do topo ali, vai, quero anunciar para o Google, quero trabalhar com o Google. A tendência cada vez é ir aumentando o CPC. Então, isso aqui é uma das coisas que, cara, a gente precisa, para mim, nunca fez sentido, né? Então, trouxe até um exemplo aqui. Se a gente pegar hoje, por exemplo, falando um pouquinho do cenário, e, gente, na boa, outro dia até um rapaz comentou comigo, falou, mas você também começou no fundo de funil. Cara, vamos entender o contexto do que eu quero trazer aqui. Não é falar mal de fundo de funil. Fundo de funil vende, vende. Se vai vender por lucro é outra história, tá? Isso aí, sempre que existir um nome específico, Google Ads, rede de pesquisa, vai vender qualquer coisa que a gente anunciar. Agora, se vai ter lucro é outra história. Mas só que a gente tem que entender também que, cara, se a gente não evoluir, imagina agora, a galera que está começando agora no mercado, vai lá na ClickBank, pega aqueles produtos de capa, tipo Mitolim, eu vou subir uma pré-sale de cookie ali. Cara, tá fudido, velho. Não é? Tá ferrado. E sabendo que e não sabendo ainda que é um produto que já está mais batido que não sei o quê, cara, assim como Prostaviv, Nitric Boost, Prodentin, tá ferrado, só vai gastar dinheiro e não vai vender, né? Mas aqui, só para vocês terem uma ideia, olha o preço, o valor de um CPC, peguei esses 3 produtos que estão ali dentro da capa da ClickBank. Fiz aqui uma simulação, só para vocês terem uma ideia, peguei aqui um CPC inferior, superior, média de CPC, peguei a média aqui dos dois, joguei 30 cliques, já vou falando outra coisa para vocês aqui, galera. Se vocês ainda acreditam que existe... quantos cliques para uma venda? Gente, tira isso da cabeça de vocês, isso não existe. Tá? Isso daí são balelas aí que falam no mercado, o pessoal às vezes não sabe o que falar, aí cria isso, eu falo, porque muita gente pergunta isso para mim. Quantos cliques para fazer uma venda? Não existe isso, cara, não tem como você saber. Né? O que eu faço hoje, todos os meus testes, é em cima de um orçamento que eu determino para teste. Agora, se vai fazer com 10 cliques, com 5, com 20, eu poderia falar que, não, é com 30 cliques, cara, jamais. Isso aqui é uma baita de uma mentira, e eu vejo que muita gente ainda é preso nisso daqui. Mas, tudo bem, vamos imaginar que a gente fosse numa média de 30 cliques. Considerando uma comissão média aqui do Prostaviv, cara, você já ficaria negativo R$ 1.300. Assim como o Nitric Boost, Prodentin, ou seja, não faz sentido essas coisas. Né? No valor do CPC que está, a conta não fecha. Essa que é a verdade, tá? Aqui eu trouxe um exemplo, peguei agora há pouco isso daqui, inclusive, só joguei lá o produto Audi Forte, lá no Google, só para ver, CPC de R$ 31,00 a 94, olha que loucura, né? E aqui, os 4 anúncios, os 4 primeiros anúncios na parte superior do Google Ads, todos fazendo pré-sale de cookie. Aí, uma coisa que outro dia um cara ficou bravo comigo no Instagram, que eu falei, e, gente, desculpa, mas quem não concorda, tudo bem, eu respeito. Mas isso aqui é vender na sorte, galera. É vender na sorte. Né? Você subiu uma campanha, todo mundo fazendo pré-sale de cookie, e todo mundo ali anunciando no nome do produto ali, é vender na sorte. Se der sorte da pessoa clicar no seu anúncio, se o seu anúncio estiver logo na parte no segundo, ou primeiro, ou terceiro, porque a pessoa pode clicar num dos 4, né? Na parte superior, é sorte. Aí você fala assim, tá, como que você vai viver de um mercado dessa forma? Impossível. Essa que é a verdade. E aí você pega muita gente novata que está entrando no mercado, está vindo nessa estratégia aqui, que, pelo amor de Deus, cara, isso aqui, fora que vai perder conta doidado, né? Não tem qualidade nenhuma a página, é uma pré-salezinha de cookie, né? Onde quem não conhece, ou se a pessoa vai lá, coloca uma imagem aqui, a pessoa acha que isso aqui
ela tem que clicar para aceitar ou não. Qualquer clique onde ela der aqui, ela vai cair direto na página do produtor. Tipo um jeitinho ali para tentar fazer a pessoa ir direto para a página do produtor. Ou seja, isso aqui é sorte pura, tá? Bom, isso aqui eu vou falar para vocês um pouco mais à frente, tá? Mas o que eu queria deixar aqui para vocês esse planinho, eu vou depois disponibilizar para vocês aqui. Eu até criei um plano, princípios que regem todo o plano, né? Eu faço um planejamento para 2026. Até soltei, não soltei para vocês ali no grupo, coloquei no meu grupo isso agora há pouco. Cara, isso aqui, a gente precisa anotar e olhar isso para todo dia. No PDF que vocês vão ter, tem tudo isso aqui que eu vou disponibilizar, mas isso aqui é fantástico. Ó. Foco vence talento, constância vence motivação, simplicidade vence ego e execução vence conhecimento. Tá? Se vocês conseguirem aplicar um desses 3, principalmente isso aqui, cara, com certeza vocês conseguem ter o resultado de vocês no ano que vem aí. O problema é que ainda eu vejo assim, a grande parte até de mentorados que eu tenho, tem dificuldade nessa palavra foco. Né? A pessoa às vezes me pergunta, o que você acha de anunciar para tal lugar? O que você acha não sei aonde? Eu continuo fazendo exatamente o que eu ensino ali para a galera, até porque tem meu Deus, tem um oceano de oportunidades ali, não consegui explorar tudo que tem para explorar ainda dentro dessa estratégia de lista aí que eu falo. Mas o fato é que isso aqui, cara, foco, ele vence qualquer talento. Às vezes tem gente que fala, eu não sei fazer uma pre-sell, eu não sei, cara, eu também não sabia fazer. Eu não sabia construir uma pre-sell. Eu lembro que a primeira pre-sell que eu fui fazer, meu Deus do céu, cara, eu falei, se eu depender disso aqui para ganhar dinheiro, eu tô ferrado, porque eu gastei quase uma semana para fazer uma pre-sell. E olha que não tinha cursos ensinando a fazer pre-sell. Eu aprendi com um canal que tem no YouTube, chama Aprendendo Sites. O cara era pequenininho ali no YouTube, inclusive, já vi que tem acho que mais de 100 mil seguidores lá, enfim, até hoje ele continua fazendo a mesma coisa lá, ensinando WordPress. Porque o que eu entendi? Eu falei, cara, eu preciso aprender a mexer no WordPress. Não é saber fazer a pre-sell. Primeiro é o WordPress. Na hora que eu aprendi a mexer naquelas caixinhas lá, pronto, cara, resolvi o problema, né? E agora tá até mais fácil, né? Porque nem trouxe aqui, mas as minhas páginas eu até disponibilizo, além de ter o JSON, mas eu disponibilizo também lá na Tomcat, né? Que é uma das plataformas, é a plataforma que eu tenho trabalhado, né? Eu parei de trabalhar com a Hostinger, eu estava tendo muito problema ali com o site comprometido, não conseguia subir arquivo JSON, mas nem a pau ali naquela Hostinger. Aí acabei lá dentro da Tomcat, eles disponibilizaram uma área ali para os meus alunos, mentorado, eu tenho acesso a todas as minhas páginas ali. E isso aqui, né, gente, constância. Às vezes tem gente que fica ali, batendo cabeça, mas não tem constância. Né? Eu vejo, por exemplo, tem gente que, às vezes eu pergunto, cara, quantas campanhas você está subindo? Quantos produtos você está garimpando? Garimpei 2 produtos. Desculpa, não vai ter resultado assim. Né? Eu faço hoje mentoria com uns caras aí que inclusive é uma das coisas que eu quero, se tudo der certo, trazer para o ano que vem. Com os caras que estão rodando Nutra na Europa, e, é absurdo, assim, eu até perguntei, cara, quantos criativos vocês rodam aí por semana? 200 criativos. Eu falei, e aí você começa a entender, cara, que não existe a bala de prata, cara. Né? Se a gente quer ter resultado nas coisas, a gente precisa ter constância, cara. Né? Se a gente tiver constância e foco, as coisas vão acontecer. Se eu fizer uma retrospectiva do meu ano de 2025, cara, eu não parei de estudar um dia sequer, cara. Um dia sequer. Né? E agora que eu tô tirando um pouquinho o pé agora, finalzinho, mas mesmo assim tô aqui, cara. Tô com campanha rodando, onde estava garimpando um pouco de produto aqui, enfim. Né? Então, é ter essa constância. Aqui, aí tem uma rotina, né, que lá naquele PDF, para você colocar, tipo, uma meta aí de 90 dias, para você traçar, né, para você colocar dentro do seu plano. Aí até achei legal, ficou legal aqui essa fase 1 aqui, né, que é o reset mental. Isso aqui é fundamental, cara. Proibido consumir novos conteúdos, proibido entrar em novos grupos, proibido mudar de estratégia, proibido dar uma olhada em outra oportunidade, entendeu?
Então, isso daqui já vai ajudar muito, muito vocês aí. Escolher apenas um caminho nos próximos 90 dias, é sempre escrever numa folha, cara, por que eu comecei? Por que ainda não tive resultado? O que eu vou fazer diferente agora? Eu não sei de vocês aqui, quem estava nessa call que eu fiz na quinta-feira, foi quinta? Quinta-feira passada, que eu trouxe o Edson, né, lá da V4 Company, lá, que é um amigo meu, tudo ali. Pô, ele mostrou todo o processo deles, cara, desde dados, de análise de dados, assim, a quantidade de informação, a parte mental que ele tem que trabalhar. E é tão engraçado que isso, cara, não muda. Não importa se é uma empresa, se é você trabalhando sozinho na sua casa, na frente do computador, ou se é uma empresa. Lá, quando eu passei na Embraer, era a mesma coisa, reunião todo dia, análise de dados, tomada de decisão, planejamento, enfim. Né? Mas a questão é sempre o quê? Quando você vê que está saindo do trilho, é você parar e olhar, cara, mas por que eu comecei isso daqui? Né? Por que ainda não estou tendo resultado, cara? O que eu vou fazer diferente? Porque eu falo para vocês, galera, se entrar para só brincar nesse mercado, entendeu? Ou para tentar, cara, vai torrar dinheiro, é melhor nem gastar tempo. Agora, se fala assim, não, cara, eu vou entrar para trabalhar de forma profissional. Muita gente às vezes pergunta para mim, cara, você acha que é necessário ter uma ferramenta de traqueamento? Cara, é básico hoje. É básico. Se você entrar hoje numa operação sem uma ferramenta de traqueamento, desculpa, cara. Né? Até lá atrás, 3 anos atrás, ninguém estava nem aí com traqueamento, até porque a gente só tinha na época a ClickMedic, né, que era mais de $120, caro pra caramba, mas hoje a gente tem diversas ferramentas acessíveis aí. E muita gente também não falava, né, era tudo muito novo. Mas hoje, por exemplo, tem coisa que me perguntam, não tem como eu falar assim, não, é possível. Jamais eu vou falar isso, porque eu sei que é importante. Então não tem como eu falar, não, Alan, pode entrar sim, cara, sem ferramenta de traqueamento, dá para rodar. Cara, eu vou mentir pro cara, por quê? Aí ele, ô Marcelão, saiu uma venda aqui, para qual estado, para qual país, para qual pessoa, sexo, puta, não sei, velho. Ferrou, cara. Entendeu? Ou seja, jogar no escuro. Né? Então, obviamente que tem coisas hoje que são básicos, né? Aqui na fase, ainda, deixa eu ver, opa, pulou um aqui. Então, essa parte de reset mental, ela é super importante, né? Como eu coloquei aqui. Simplificação. Essa parte aqui de eliminar complexidade, o que fazer reduzir todo o mínimo executável. Por exemplo, aqui, né? Tem até um ponto que tem gente que outro dia falou assim para mim, pô, cara, mas essa parte, a forma que você faz de garimpagem é um pouco complexa, meio... Cara, na boa, se for para entrar no mercado para fazer o que todo mundo está fazendo aí, não entre, cara. É a mesma coisa. Eu, cada vez mais, vocês vão ver um pouquinho, eu vou falar no final aí o meu plano aí para 2026, mas eu sempre estou pensando lá na frente, cara. Né? O que eu posso fazer diferente? Assim como eu levei essa estratégia de lista para a galera da mentoria, porque eu não inventei nada, tá? Foi uma estratégia que eu descobri fazendo uma garimpagem. Que eu falei, porra, cara, mas o que é isso aqui? O que tem nessa página? Por que essa página tem tanto acesso? Aí fui procurando, entendendo a estratégia, fui testando, errando, até que quando eu acertei, eu passei para o pessoal. Mas a questão é que se a gente não evoluir dentro desse mercado, cara, simplesmente você não tem vida longa dentro desse mercado. Essa que é a verdade. Né? E aqui, então, só nesse ponto aqui é o quê? É entender que, primeira coisa, cara, eu tenho que focar naquilo que, primeiro, seja num produto, seja num canal de tráfego, seja numa estratégia, eu tenho que ter esse foco. Então, vai ter tudo isso aqui no PDF. Essa parte aqui de você, execução cegamente simples. Você sabe, se fechar, cara, assim como aquele menino que eu mostrei, aquela mensagem, vocês vão ver o resultado dele aí na frente. Cara, aquele cara, simplesmente, ele fez assim, ó, cara, ele focou na estratégia de lista e não mudou, cara, o foco dele, né? Tanto é que o cara hoje está voando aí dentro dessa estratégia. Aqui é o quê? Não, você não mudar de estratégia, é não ficar testando algo melhor, né? Aqui o que eu estou trazendo para vocês não é por ser algo melhor, mas financeiramente é absurdamente melhor, cara. Tanto em teste como em orçamento ali, que você gasta
praticamente quase nada, né? Enfim, não otimizar cedo demais, aqui entra um pouco na questão de campanha, enfim, rotina, até coloquei de 30, 60 minutos, é que está uma única tarefa produtiva, é igual eu falei para uns mentorados aí que eu dou na mentoria particular, cara, defina o dia que você vai fazer uma garimpagem, tem que ter isso definido, defina o dia que você vai estudar sobre copy, entendeu? Agora, análise de campanha, obviamente, que tem que fazer todo dia, né? Não está perfeito, mas está rodando. E frase que precisa virar lei, né? Não está perfeito. Perfeito nunca ninguém vai estar aqui, cara. Não adianta, às vezes, a gente achar, não, eu tenho que estar preparado ainda para subir campanha. Não, cara, tem muita coisa que a gente vai aprender no dia a dia, né? E aqui, responsabilidade total. Assumir o controle. Aqui a pergunta muda. Qual estratégia funciona? O que eu não executei direito? Revisar o que foi feito, identificar gargalo, ajustar pequenas coisas, não tudo, continuar no mesmo caminho. Cara, se vocês conseguirem criar um plano para vocês em cima disso daqui, não tem como não dar certo, cara. Eu falo por mim, gente. Pô, um cara que... eu devia até ouvir um cara falando, né, que nego acima de 30 anos já tá velho pro digital, eu tenho 45 anos, mesmo eu tendo outro negócio em paralelo, cara, consegui construir um puta de um resultado dentro desse mercado. Enfim, não vou contar a minha história aqui para vocês, mas, cara, eu sou igual a todo mundo, cara, batalhando também, já quebrei, já levantei, já quebrei, já levantei, não vim de nenhuma família aí, tudo cheio de dinheiro, enfim, igual a todo mundo, cara. A única diferença é que, assim, tudo que eu pego para fazer, cara, eu faço o negócio acontecer. E eu vejo que ainda muita gente tem essa dificuldade, cara, ainda coloca muito vitimismo na frente, né? Eu tenho, por exemplo, mentorada que é mãe de um bebezinho, cara, novinha, e tem resultado melhor que pessoas ali solteiras, cara. E que poderia ter toda a desculpa de não conseguir ter resultado, porque tem filho para cuidar, que acorda de madrugada, tem marido, tem casa, enfim. Então, o que eu vejo é o quê? A partir do momento que a gente para de ficar dando as desculpas e começa, de fato, a agir, cara, as coisas acontecem, né? Então, é possível para todo mundo. O resultado, ele vem da repetição e não da novidade. Não adianta nada, de repente, vocês pegarem aqui essa estratégia de, pô, cara, olha que sacada top, e aí dá 1, 2 meses, já vou lá, vou atrás de uma outra estratégia. Não vai resolver nada. Aqui, outra frase aqui que eu achei bacana trazer para vocês. O mercado digital, ele funciona. O que não funciona é trocar. O mercado digital funciona. O que não funciona é trocar de plano toda semana. E tem gente que é campeã nisso aqui. Deixa eu ver, Augusto perguntou, só por curiosidade, quantos habitantes tem sua cidade? Achei interessante a franquia do aplicativo. Augusto, ó. Isso aí é igual paleta mexicana, velho. Já foi o time, cara. Isso aí pula fora, vai para o digital que é melhor. Marcelo, como você se organiza na prática, no dia a dia, mesmo tendo outro negócio para acontecer? Eu sempre, cara, assim, eu passei muitas madrugadas aqui trabalhando, né? Hoje eu não faço mais isso. Era sábado, domingo, enfim. Mas hoje, porque vou dar até um exemplo, né? Que eu falei para um mentorado aí, ele é CLT, tudo, ele tem um resultado bacana também. Qual que era a dificuldade dele ali, dessa parte de organização? Como ele também tem filho pequeno, tudo. Enfim, o que eu falava para ele? Cara, define um dia que você vai fazer garimpagem de produto. Vai ser de segunda, quarta e sexta. Mas deixa isso escrito. Fala, pô, hoje eu vou tirar 1 horinha para fazer sua garimpagem, né, de produto. Então, tem uma planilha ali. Pô, no outro dia, estuda um pouco sobre copy, mas tenha anotado o que você precisa fazer. O problema é que muita gente não anota nada. Aí vai, tipo assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, abre o computador, o que eu vou fazer? Daí pega o celular, fica olhando o Instagram, gasta 1, 2, 3 horas dentro do Instagram. É simples, é só vocês pegarem aí no Instagram de vocês, vai lá em configuração, tem lá o tempo que vocês ficam no Instagram. Dá uma olhadinha depois para ver. Provavelmente vocês vão ficar, vocês ficam aí umas 2 horinhas aí, às vezes. Aí você fala, caramba, velho, eu gastei 2 horas hoje no Instagram. Entendeu? Então, a questão da organização é o quê? Por exemplo, eu sei que
o Alisson, Matheus, Vitor, cada um aqui, às vezes, tem o seu tempo, o seu dia a dia, suas particularidades. Não tem como a gente aqui se comparar. Não adianta eu falar, de repente, olha, eu faço assim, assim, assado, e você fala, cara, mas eu não tenho esse tempo aí que você tem, né? Mas só que você sabendo o que você precisa fazer, cara, aí você vai se organizar dentro do tempo que você tem. Simples assim. Você só precisa saber o que você precisa fazer, né? Sabendo o que você precisa fazer, o resto você que vai se organizar e manter essa consistência em estar fazendo, né, tudo aquilo que você planejou, tá? Bom, falando um pouquinho aqui, galera, das estratégias que eu aplico, que muita gente sempre me pergunta, né? Hoje, eu rodo 2 estratégias aqui na minha operação. É review, tá? Que eu gosto de trabalhar com review, e apesar de estar ficando um pouquinho carinho o CPC, mas ainda dá para ter lucro aqui ainda dentro dessa operação. E o review, para quem não sabe, né, a estratégia de review, o que a gente faz? Eu pego lá a VSL do produtor, eu transcrevo aquela VSL, pego tudo que tem de informação dentro daquele produto e monto a minha página de review. Uma das coisas que vocês precisam sair daqui hoje, e com isso na cabeça, gente, eu descobri, eu levei quase 2 anos e meio para descobrir isso daí, né? Que eu lembro 2 meninos ainda que bateram lá $5 milhões na G-Store, uma pergunta que eu fiz uma vez para eles no Instagram, e o moleque me respondeu. Ele falou assim, cara, guarda uma coisa na sua cabeça, o que vende não é o produto, é a oferta, tá? Eu demorei, cara, de entender isso. Eu falava, cara, mas como assim o que vende é a oferta, cara, não é o produto? Não entrava isso na minha cabeça. Aí depois que eu comecei a bater, a compreender, hoje para mim faz total sentido, né? Se falar aqui para vocês, por exemplo, cara, ninguém compra um Rolex, por exemplo. A pessoa, ela compra um status, né? O objeto Rolex ali, pouco importa. O que importa é o quê? O valor que aquela marca tem. Então, assim como, por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, ela não compra um encapsulado ou encapsulado, ela compra o que está escrito. Eu não sei se vocês já assistiram VSL, né? Mas uma VSL, ela bate sempre na dor ali das pessoas. Por exemplo, se pegar aqui 30 pessoas aqui na sala, cara, muita gente tem os seus motivos. Às vezes fala assim, pô, cara, eu quero emagrecer. Cada um tem o seu motivo. Ah, eu quero emagrecer porque eu quero ir para a praia, ou eu quero emagrecer porque eu estou me sentindo feia, eu quero emagrecer porque o meu, sei lá, eu acho que o meu marido não está me olhando mais. Cada um, ou a mulher, ou o marido, enfim, mas cada um tem um motivo. A hora que eu comecei a entender isso, cara, eu falei, puta merda, cara, agora para mim fez total sentido. Por exemplo, ninguém compra um iPhone por causa do celular. O celular quer um pouco aqui da vida, faz a mesma coisa. Mas a pessoa, ela faz questão de mostrar ali que ela tem um iPhone. O cara que toma uma Heineken, a galera não posta uma Brahma lá batendo foto de uma Brahma, uma Heineken, não. A Heineken tem um nome, né, de peso. Então, quando vocês começarem a entender isso, cara, vocês conseguem escrever, fazer uns reviews assim muito top, e fora que vocês conseguem vender qualquer coisa, mesmo para meio de funil dentro do Google Ads. Você só precisa entender o quê? A palavra-chave que você vai anunciar, ela tem que ter uma congruência com a página que você vai construir. Entendeu? Assim como vocês vieram aqui para ouvir falar aqui um pouco do produto. Imagina se eu ficasse aqui falando de Facebook. Você fala, cara, mas não foi isso aqui que você falou que ia apresentar. Não tem congruência. Obviamente que todo mundo ia sair daqui, né? Então, o que acontece? Muita gente, às vezes, quer vender laranja, mas só que anuncia abacaxi. Não vai dar certo. O produto, esquece o produto. O produto é o menos importante, cara. As pessoas não compram o produto, tá? Ela compra a transformação que está dentro dele. Entendeu? Porque, assim, se a gente ficar amarrado ao produto, cara, se amanhã qualquer um parar de rodar topo de funil, ninguém mais roda Google. Galera que faz
por exemplo, fundo de funil, ninguém roda mais. Entendeu por quê? Ninguém vai saber mais construir, não vai pensar assim, pô, mas eu vou anunciar para quem? Entendeu? Então, a estratégia de review que eu faço é essa construção, e tudo isso eu ensino ali, mostro como que eu faço, toda a parte de transcrição da VSL, tudo que eu tiro ali, mecanismo do produto, da solução, enfim, né? Tudo isso a gente tem essas informações dentro ali da VSL, tá? Então, não vou entrar aqui muito no detalhe nesse ponto aqui. Depois, no final, vai ter os links ali, tem os vídeos de cada página minha, de cada produto ali, para vocês olhar lá também, enfim. Tá? Se tiver alguma dúvida, depois vocês mandam aí também, tá? Aqui, o segredo, até deixei, o segredo aqui é muito simples, você não precisa convencer ninguém do zero. O cliente quer comprar, base direcioná-lo, né? No caso, um review, a pessoa está buscando o produto. Muita gente às vezes fala assim, pô, cara, mas eu não consigo vender no review, não consigo vender, por quê? Muitas vezes estão construindo essas páginas aí que vendem na internet, né? Que agora está cheio de plataforma falando que tem página pronta de review. Inclusive, já teve uma empresa que me ofereceu uma parceria aí, que eu falei, cara, eu não vou vender isso aqui para os meus alunos mentorados, porque isso aqui não funciona, cara. Não tem como oferecer uma coisa dessa se eu falo para eles que isso aqui não funciona, não faz sentido, né? Senão, daqui a pouco vai vira pre-sell de cookie também. E aqui, galera, essa estratégia de lista, que eu até renomeei ela, né, por causa do resultado que a galera teve na segunda turma que eu abri de mentoria dessa estratégia, eu abri uma turma só específica aqui dentro dessa estratégia, mas essa daqui, só para vocês entenderem como que começou, mais ou menos uns 8 meses que eu já estou aplicando essa estratégia, com 7 meses por aí, que eu tenho aplicado essa estratégia. Isso aqui eu descobri fazendo uma garimpagem, eu uso muito a SEMrush aqui na minha operação, eu gosto de analisar muito ali dentro da SEMrush, ali tem muita oportunidade, né, que a gente consegue encontrar, e eu analisando ali, descobri ali, vi um modelo de um site, fiquei curioso, comecei a olhar, ver as palavras-chave, tudo que eles anunciavam, eu não conseguia entender a lógica daquilo ali, né? E aí eu fui aplicando, não vendia, eu quase desisti dessa estratégia, mas aí eu testei um produto de ED, acabou vendendo, e depois eu não parei mais. E estava testando emagrecimento. Emagrecimento eu não entendia por que não vendia. Aí depois eu entendi que era exatamente por causa da página, né? Essas páginas que a gente tem aí dos produtores dificilmente vende nessa estratégia. Então, a gente tem uma página, um modelo ali, que inclusive eu disponibilizo, que é a página que eu uso até hoje aqui de emagrecimento, não só eu, como, pô, tem um caso do Brunão aí que fez mais de 180 mil só com um produto dentro dessa estratégia aqui, exatamente com a mesma página, isso aí, quem está lá na minha mentoria sabe, a gente já declarou em todos os cantos ali, enfim, é pegar e aplicar, né? Mas essa aqui, qual que é a sacada que a gente faz aqui dentro? Então, a gente tem uma página onde a gente mostra alguns produtos ali, e dentro desses produtos a gente tem um que a gente chama de âncora, né? Geralmente são produtos novos aí no mercado, tudo isso eu ensino ali como que a gente, né, a gente tem vários canais para garimpar, YouTube, biblioteca de anúncio, Pinterest, a gente não usa produtos das plataformas, a gente não usa produto de ClickBank, de BuyGoods, enfim. Então, a gente não tem concorrência com afiliados, né? A gente consegue pagar esses CPCs, inclusive, tá até aqui, depois eu vou mostrar. Vocês vão ver aqui alguns CPCs que tem gente que até fala para mim, cara, mas esse CPC é no Google, é na gringa, e que, teoricamente, ele é um fundo de funil, porque a gente pega um nome específico do produto ali, né? Agora, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas a gente pega, anuncia isso aqui, eu tenho os nichos que eu rodo até hoje, enfim, então tem tudo essa estratégia onde a gente joga a pessoa, ela entra para buscar um determinado produto, mas a gente joga ela para comprar um outro produto, tá? E funciona muito bem, né? O bom ainda é que, cara, as vendas, né, o ROI, até tem um caso aqui de um menino, vou mostrar aqui, sei quem que viu lá no meu Instagram, ó, do dia 1 ao dia 16, ele gastou R$ 841, ele fez R$ 9.770. Cara, é um lucro absurdo, né? Um CPC de 1,93. Tá? Então, tudo isso aqui
se eu colocasse o áudio dele aqui para vocês, eu ver, que ele fala até, e mandei no meu grupo lá, ele fala, cara, é só seguir o que o Marcelo entrega, passo a passo e pronto, não tem que ficar reinventando a roda, né? Qual que é o trabalho que a gente tem aqui? É a parte de garimpagem, né? Como tem gente às vezes fala para mim, pô, cara, vai ter que garimpar o produto? Cara, todo negócio tem um trabalho. Assim como a galera que roda Facebook tem que ficar testando criativo, não sei quem é que roda Face, mas os caras têm que ficar lá testando criativo. Essa estratégia aqui a gente tem que fazer garimpagem. Então, a gente tem vários canais, inclusive até fiz um workshop no dia 6 de dezembro, não sei se alguém aqui participou, fiz dia 6 de dezembro, nós ficamos, foi 6 horas e meia de aula que eu dei, mostrando toda a forma de garimpar, a parte ali, o que eu analiso em um produto, qual a tendência dele, se ele é um produto em saturação, e aquele workshop ele serve tanto para review também, enfim, até para quem quer fazer fundão de funil. Mas, o Matheus estava aí. Legal, Matheus. Cara, foi... Ó, o Alan também. Foi às 6 horas que depois eu falei, meu senhor, acho que eu nunca falei tanto na minha vida, cara. Você tá maluco? Eu fiquei zonzo aquele dia lá. Mas, enfim, então eu passo... legal, Matheus. Valeu, cara. Obrigadão aí. Então, assim, eu passei tudo ali o passo a passo. A única parte, né, o 80-20 dessa estratégia é a garimpagem. Inclusive, eu estou até já me adiantando um pouquinho. Cara, agora, a partir de janeiro, eu vou vir muito forte nessa estratégia para meio de funil, onde eu já fiz bastante teste, deu bom. E aí, cara, pô, aí falar para você, tem muita oportunidade dentro dessa estratégia. Isso aqui, para mim, é prazeroso, porque faz sentido, cara. Porque eu não estou correndo atrás dos mesmos produtos que está todo mundo vendo. Por exemplo, eu não estou pegando produto lá da ClickBank, da BuyGoods, da MaxWeb, exceto que eu vou vender, né? Mas só que eu não tenho risco de perder a afiliação, não tenho risco de perder minha comissão, enfim, né? Dificilmente, né, você tem, às vezes, suspensão de conta. Às vezes pode acontecer, pode, porque, cara, o Google é imprevisível, né? Mas só que, cara, eu tenho casos ali de mentorado que nunca mais teve problema de suspensão de conta, porque a gente a gente tem uma página mais robusta, né, para essa estratégia, e, enfim, então tem todo um porquê ali dentro dessa estratégia, né? E como eu falei, galera, isso aqui eu não criei nada, eu simplesmente, quando eu descobri, eu fui a fundo para entender um pouco mais, e já até explanei um pouco para a galera da mentoria o que eu vou fazer aí para janeiro, dentro dessa estratégia, né, que eu estou vendo grandes oportunidades ali, até com uma agência forte que eu vejo que os caras... A gente tem agência ali que roda nos Estados Unidos, gente, com mais de 2.000 anúncios nessa estratégia aqui, pra vocês terem uma ideia, o negócio é absurdo, né? Aqui, os resultados, você vê aqui, ó, CPC de 1,48, né, o cara gastou aqui R$36, fez 732, custo de R$237, fez 1.400, olha o CPC 1,90, custo gastou 20, vendeu 600 e pouco, CPC de 2,50, CPC, cadê? De 2,20. Eu até falo para o pessoal, eu geralmente, né, dentro dessa estratégia, eu não pago mais de 2,50 ali no CPC. 2,50 é tipo o meu teto. Dá para rodar, eu tenho alunos que rodam essa estratégia, eu rodo em maximizar clique, mas só que tem alunos que estão rodando também em CPA. Em CPA, como o CPC é barato, então, geralmente, o que os caras fazem ali? Eles colocam CPA, o orçamento ali de R$200, põe um CPA de R$150, entendeu? Ou seja, diferente do que a galera vem fazendo aí, do fundão de funil, jogando CPA. Eu vi até hoje, cara, um cara mandou para mim, eu falei, você tá maluco? Por um orçamento de R$5.000, cara, e você tacar um CPA de 4.000, você tá maluco, cara? Eu não tenho coragem de fazer uma coisa dessa, entendeu? E vender isso para as pessoas? Tá doido, cara. Né? Para você tomar um clique de R$1.000 é fácil, porque você está falando para o Google, eu quero que você me traga uma conversão aí, você está dando 4.000 para o Google, você está doido, cara. Falei, tem um nego que perde a noção, né, dessas coisas aí. Mas aqui, olha, aqui é o 120, aqui foi o Bustaro, tem gente que paga CPC de o $120 aqui, que é o Bustaro que a turma roda,
CPC de 2 e pouco, ó, tudo CPC baixo, 1,80, e não é nada de, sabe, de palavra-chave, jeitinho, igual os caras ensinam aí também, de, eu vou fazer, jogar, mudar uma palavrinha, uma letrinha, cara, coisa para mim que não faz sentido. O lance é a estratégia, cara, é isso que é a sacada dentro disso aqui que a gente faz, né? Não, tem de tudo, Alisson. Assim, então é que eu falo assim, são coisas sustentáveis, cara. Eu sempre, pessoal, eu sempre defendi uma teoria que é o seguinte, que para mim faz sentido. Quem aqui empreende em alguma outra coisa, gente, a gente sempre tem que, para a gente ter lucro, a gente tem que vender no menor custo possível, né? Isso é básico. Eu tenho que vender meu produto no menor custo possível para que eu consiga ter lucro. E é isso que eu sempre defendo. É igual dentro do Google, quando eu vou fazer uma estratégia, para mim, cara, eu quero trazer a maior quantidade de pessoas para dentro da minha página no menor custo possível. E ponto final. Eu não posso simplesmente subir uma campanha, tacar um CPA de 2, 3 mil reais e, cara, ir dormir e ficar pensando, pô, cara, será que eu... Nossa, se eu tomar um clique de 200, 300 pau? Cara, não faz sentido, né? Então, isso aí para mim são coisas que... O Alisson, de memória, eu estou rodando. Comecei a rodar essa semana. Então, são coisas que, cara, resultado, quem segue meu Instagram, vê lá, eu posto direto o resultado da galera. Esse cara aqui, ó, é aquele carinha, para vocês terem uma ideia, ele estava até em abril, quando ele estava tentando várias estratégias aí no mercado, só estava torrando dinheiro. Em maio, ele começou a aplicar essa estratégia de lista. Teve aqui, ó, fechou 9.900 positivo, junho, 8.000, depois julho, 15.000, agosto, 8.000. O cara tá voando, né? O cara simplesmente, ele é 100% dentro dessa estratégia, ele não roda nenhuma outra estratégia. Então, é um cara que mudou o jogo dele aí. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Esse cara aqui, deixa eu ver se é ele. O João. Esse cara aqui também foi um cara que, pô, ele entrou na minha mentoria com 15 dias, ele teve 17 dias. Até colocou, ó, registro aqui, aproveitar e deixar o registro aqui, o grupo do Marcelo, em 7 dias já fiz mais que recebo no CLT. Cara, que loucura, e não registrou 2 vendas que eu errei, que aqui tá marcando 11 vendas, né, na plataforma dele lá. Enfim, enviar o print com motivação aos demais, novamente obrigado. Cara, vou assistir a aula agora e tomar uma Heineken. Ele acabou batendo depois 10 mil que ele fez. Eu nem sei se eu coloquei o print dele aqui. Mas, enfim, tenho vários... Acho que está aqui, ó, o dele. Ó. Bom dia, Marcelão. Fui verificar por curiosidade quanto eu tinha faturado no fim do curso e subi a primeira campanha. Cara, bati os 10K em 17 dias. Novamente, meu brother, obrigado. Absurdo, cara. Ele pagou 700 conto na mentoria. Enfim. Então, assim, cara, resultado tem da galera aí, tá? Bom, só para a gente encerrar, aqui, deixa eu só mostrar para vocês. Encerrar não, ainda tem uma coisa para mostrar para vocês aqui. Uma dúvida agora sobre a questão do curso, pessoal, só para vocês entenderem. Depois eu vejo as dúvidas aqui. Eu tenho, dentro aqui hoje do meu portfólio, eu tenho meu curso e tenho a minha mentoria, tá? Que eu até vou mostrar para vocês aqui, vou até deixar para vocês uma condição legal aqui, depois para quem tiver interesse aí, tá? Mas, cadê ela aqui? Aqui, o curso de construção de pré-sal para review. O que é isso daqui? Então, praticamente isso aqui é quase uma mentoria. Muita gente que comprou, tive mais de 400 alunos aqui, inclusive muitos aqui acabou depois indo para a mentoria, enfim. Mas aqui, cara, eu ensino do zero, como eu construí uma página de review, usando o WordPress. Né? Ali tem tudo passo a passo, eu mostrando minha estrutura, subindo campanha, enfim. Você tem tudo ali, tudo em passo a passo. Estratégia de lista, o que é essa estratégia de lista? Ela tem dentro da minha mentoria também. Até coloquei do zero ao lucro em 21 dias no Google Ads. Por quê? Porque, cara, eu tive, assim, a quantidade de pessoas que fizeram venda, né, com menos de 15 dias, com 15 dias mais ou menos, quando eu abri, eu montei uma mentoria só da estratégia de lista, né, que já tinha lá na minha mentoria. Daí eu lancei uma turma só focada nisso.
Foram 7 aulas, 5 aulas toda passo a passo estratégica, tá? E as 2 últimas aulas foi tirar dúvida. Então, ali é seguir um passo a passo, é uma linha reta. Ali você tem tudo. Modelo de página, enfim, tá? Tudo passo a passo. E aí eu deixei ela no formato de curso. Esse aqui é o workshop que eu fiz lá, de garimpagem. Isso aqui serve para estratégia de lista, serve para estratégia de review, enfim. Tem dentro da mentoria tudo isso daqui também, tá? E tem um curso lá que chama Métricas que Vende. O que é esse curso aqui? Isso aqui eu ensino como que eu analiso minhas métricas dentro do Google. Muita gente, às vezes, não sabe onde olhar, o que olhar. Ali é um curso bem básico, inclusive é bem baratinho, enfim, né, onde eu fiz ali todo o passo a passo. Para quem está começando no mercado, isso aqui ajuda bastante, tá? E aí eu tenho a parte de mentoria. Eu vou mostrar depois ali os detalhes aqui. A mentoria, você tem a estratégia de review, a estratégia de lista, que é essa que eu mostrei agora há pouco, e essa estratégia de meio de funil, que eu vou começar em 2026, que é os próximos passos aí, que eu vou seguir também falando dentro dessa estratégia aqui, tá? Tanto de review como de lista, eu estou trabalhando em cima de meio de funil aqui, tá? Obviamente que tudo que tiver, qualquer coisa, qualquer sacada que eu for descobrir ou que eu estiver testando, eu vou estar passando também para os mentorados. Assim como muita gente que entrou na minha mentoria para review, para quem entrou para aprender review, acabou levando essa estratégia aqui, porque quando eu descobri, eu acabei, depois que eu testei, tanto é que quem for ver as aulas lá vai ver que eu falo assim, não teste emagrecimento. E hoje eu falo para testar emagrecimento. Por quê? Porque eu validei emagrecimento, eu não conseguia vender. Né? Eu falei, testem ED, que é a estratégia que é o nicho que eu estou vendendo até hoje, mas só que a hora que eu validei, que eu entendi o porquê que eu não vendia, tanto é que eu falei para a galera, ó, pessoal, agora, vai para emagrecimento que dá bom para caramba, mas tem um modelo de página específico para isso aqui, tá? Essas páginas de produtores aí não funcionam, é queimar dinheiro e não vai vender. Enfim, então e aí muita gente acabou levando também, né, essa estratégia de lista aqui dentro da mentoria. Obviamente que se qualquer coisa que eu descobrir ali dentro, né, nesse período que todo mundo tiver ali dentro da mentoria, vai ter essa vantagem. Não estou prometendo nada para ninguém aqui, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, hoje eu faço mentoria com 3 produtores aí, os caras grandes aí no mercado, inclusive, se você for lá no podcast lá no PandaCast, tem os 3 últimos caras que estão lá, eles rodam muito Nutra, né, na Europa, inclusive os caras estão liberando alguns produtos ali para mim. O meu sonho, né, se eu conseguir convencer os caras, seria o quê? Eles liberar esses produtos aí para a gente rodar essa estratégia dentro do Google. Se eu falasse que fosse rodar, não, eu vou rodar o fundo de funil, esquece, né? Jamais os caras iam deixar. Mas eu não sei ainda, não vou prometer nada, né? Estou ganhando ainda a confiança dos caras ali, paguei muito caro para estar ali dentro, né, dessa mentoria com eles, é uma mentoria particular que eu faço ali com eles, mas é uns caras que eu já dei um apoio para eles, porque eles também jogam review, né, para o Google, para pegar o rebote lá, né, lá de topo, lá no Facebook. Então, às vezes, o cara que vai lá para o Google, porque os caras fecham todos os cercos, né, todos os canais ali para os produtos deles. Então, se de repente eu conseguir alguma coisa, obviamente que eu vou trazer depois para a galera da mentoria, né, mas como falei, se eu conseguir convencer eles ali, tá? E aí, sobre a mentoria aqui, sobre a estratégia de lista, né? O que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer 2 aulas, então, lembrando, essa estratégia de lista tem todas as aulas lá gravadas, tem o grupo nosso ali de Tira Dúvida, que sou eu mesmo que respondo, eu não trabalho, não tem ninguém que me dá ajuda, que me ajuda aqui, tá? Tem o meu contato, mesmo particular ali, enfim. Essa estratégia aqui, no dia 8 e no dia 15, eu vou fazer 2 aulas ao vivo ali, igual eu fiz quando eu abri também uma turminha, que o que? Às vezes vai acontecer de vocês, de repente, pegar ali e ficar, às vezes, com alguma dúvida, então, nesse dia, eu vou fazer mais 2 aulas ali para a parte de lista, tá? Lá, cara, tem tudo, tem as páginas, tem os anúncios, modelo de anúncio, enfim, tudo que precisa tá lá, cara.
É só pegar, fazer garimpagem, montar estrutura. Quem, de repente, hoje, como eu falei para vocês, eu trabalho com a Tomcat, cara, estou adorando, demorei de virar a chave ali para a Tomcat. Inclusive, ele fez um plano bem bacana ali para os alunos ali, para todos os meus alunos e mentorados. Eles deram um plano ainda, inclusive ainda está ativo esse plano, está bem acessível. E lá dentro eles criaram um ambiente ali onde eles subiram os modelos da minha página. Então, você entra, você consegue editar a página ali, se você quiser trocar de domínio, cara, dá de 10-0 em HostGator, Hostinger, enfim, tá? Enfim, então eu vou dar essas duas aulas aqui, tá ok? E aí, questão de valor, depois eu vou mandar para vocês isso daqui. Cara, o que eu vou fazer aqui? O que eu fiz aqui? E foi igual eu fiz da outra vez. Quem for pagar no Pix, eu consigo fazer R$ 597. Se for fazer direto pela plataforma da Hotmart, é 747 ou 12 de 77 e pouco. Aguenta aí, galera. Ainda vou falar do meu plano aqui de 2026, hein? Aqui, na estratégia da mentoria, falando da mentoria, tá? São 6 meses que vocês vão ter de acompanhamento ali comigo. São aulas quinzenais que a gente tem ali. Antes eu fazia aula semanal, mas começou a ficar muito cansativo. Eu fiz praticamente aula de janeiro até dezembro desse ano aqui com a galera. E eu vi que ficou muito cansativo ali. Depois ficou muito repetitivo, né? Então, tem o grupo nosso também ali de suporte, que eu também respondo, essas aulas são quinzenais, tá? Então, que é bastante conteúdo ali dentro da mentoria, inclusive são conteúdos que eu comecei a fazer revisão para deixar ele mais curto. Esse daqui, como foi uma mentoria que eu fiz só focado nessa estratégia, tá? Então, as aulas ali foram tudo ao vivo, né? E elas foram todas ao vivo, então você tem ali a linha reta. Quem tiver acesso aqui, quem tiver dentro da mentoria, também vai ter acesso a esse curso aqui que eu fiz, né? Essa mentoria, essa estratégia de lista aqui com a galera, tá? Tem lá dentro da mentoria também, mas eu estou dando acesso da outra que está mais atualizada ali, tá? E aí, a questão da mentoria, turma, isso aqui vocês podem desconsiderar, né, que já passei o valor ali, depois eu vou mandar para vocês os links lá, tudo. E da mentoria, o que eu estou fazendo aqui? De 1.797 por 1.297, ou você faz em 12 lá no cartão, ou 1.097 se for pagar no Pix, tá? Esse link depois eu vou disparar ali para vocês, aí cada um toma a sua decisão. E lembrando que essa condição aqui, galera, eu tinha colocado hoje, mas eu vou deixar ela no máximo até amanhã, tá? Ou talvez até dia 25 ali, até dia 26 aí, ou até sexta-feira no máximo, tá? Porque, assim, na boa, vocês viram o resultado da galera lá. Não tem como, cara, assim, é absurdo. O cara pagou ali 700 conto, 597, nego fez ali uma venda que vocês fizerem, você já pagou seu investimento. Até mesmo da mentoria aqui. 2 vendas que você fizer na estratégia de listas, já pagou a mentoria, tá? Deixa eu só ver a dúvida aqui. Marcelão, você transcreve esse L por qual aplicativo? Assembly. Esse mesmo, Matheus. Eu faço pelo Assembly. Marcelo, tem horário previsto para o dia 8? Geralmente, Rafael, eu faço a partir das 20 horas, cara, a aula. Todas as aulas ficam gravadas, tá? Geralmente eu coloco às 20, para não ficar muito corrido, às vezes o pessoal tá chegando do trabalho, enfim. Mas é uma aula mais assim, cara, né, vou fazer igual eu fiz ali, né? Tudo revisadinho, fazendo toda a revisão, vendo as dificuldades ali, enfim. Mas, cara, tá muito passo a passo as aulas. Eu falo para vocês assim, pessoal, as minhas aulas, elas são longas, tá? Eu sei que tem gente, eu falo porque teve gente que não já me criticou, falou, as aulas é muito longa. Eu falo assim, cara, eu não sou do tipo de entregar conteúdo raso. Se for para fazer meia boca, eu não faço, cara. Não tem como eu fazer. Inclusive, eu lembro quando eu lancei um cursinho básico de review, que eu me arrependi pra caramba, né? Tentei ajudar a galera e no fim fui criticado pra caramba. E aí eu quis fazer uma coisa bem mais acessível, mas, cara, foi o maior arrependimento, só gastei meu tempo, até que eu até desativei aquilo lá. Então, eu não consigo
eu não consigo enxergar assim, falar, pô, cara, se eu vou fazer um negócio, entregar algo que realmente funciona, tem que ser no detalhe, né? Então, as aulas não é encheção de linguiça, vocês não vão ver eu, nos meus cursos e mentoria, vocês não vão ver eu falando de outras coisas, outras plataformas, igual às vezes eu vejo pessoal, traz um cara para falar de Facebook, traz um cara para falar de não sei o quê. Cara, pelo amor de Deus, isso daí só atrapalha, né? Até qualquer, Matheus, quem quer ter resultado vai assistir até 6 horas. O que eu vejo, cara, é assim, meu conteúdo é para quem realmente está interessado, cara. Não adianta eu ficar, né, eu ficar enchendo linguiça, ou ficar... Eu não estou aqui para agradar ninguém, eu falo muito isso no meu Instagram, cara. Eu estou para falar o que vocês precisam ouvir, não é? Pô, se eu tenho o resultado que eu tenho, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu precisei fazer para chegar nesse resultado. Agora, ficar nesse mundinho que a galera fica aí de ilusão, fica vendendo essas historinhas, copia e colhe minha estrutura, copia e colhe minha estrutura, cara, desculpa, né? Isso daí é a maior balela que existe no mercado, né? Só para enganar as pessoas. Agora, não, cara, eu quero fazer um negócio sério, quero trabalhar de forma séria, fala, meu amigo, você pode contar comigo, né? Isso vocês podem ter certeza. Mas, graças a Deus, eu só tenho elogio aí de todo mundo que passou comigo, e sabe o quanto eu me dedico, né, para poder ajudar cada um aí. Muitos me mandam, às vezes, mensagem no particular aqui, eu respondo, enfim. É óbvio que eu sempre venho falando, pessoal, posta lá no grupo, porque às vezes a dúvida do Vitor é a dúvida do Alisson, a dúvida do Rafael, da Vanessa, enfim, né? Então é melhor. Mas é isso, galera. E aí, por último, só para explicar aqui para vocês, cara, isso aqui, meus planos para 2026, inclusive já está tudo montado, todo o meu planejamento aqui. Cara, o meu foco para a partir de janeiro, foco em review e estratégia de lista, tá? Tem muito, gente, o que tirar disso aqui. Só para vocês terem ideia, eu não consegui ainda rodar nicho de próstata, eu não consegui rodar ainda nicho de visão, eu não consegui rodar ainda nicho de fungos, enfim, tem tem um oceano aqui de oportunidades. E por que eu não consegui ainda? Porque é muita oportunidade, né? Hoje meu foco eu estou rodando 4 nichos hoje, e que para mim ali já é suficiente, mas óbvio que dá para trabalhar com outros nichos também, mas só que é muita coisa, né? Não dá para a gente... tanto é que eu falo muito para o pessoal ali dentro da mentoria, cara, foca em um nicho primeiro, e depois que você entender toda a lógica ali, porque no começo dá uma bugada na cabeça, quando a galera vê a estratégia, não consegue entender logo de cara. Eu falo, assiste 1, 2, 3 vezes a aula, principalmente a aula inicial, pelo menos para entender toda a lógica, porque senão fica meio bugado lá. E depois vai para as próximas aulas. Aqui, cara, meu foco vai ser bastante aqui no mercado europeu, né? Eu tenho percebido um movimento, galera. Eu tô só para vocês terem ideia, eu paguei 15 mil numa mentoria aí desses 3 caras. E, cara, hoje eu falo para vocês, infelizmente, para a gente ter acesso a esses caras aí, não é barato, né? E eu entendi isso, tá? Eu entendi isso, né? Às vezes, para a gente ter acesso a determinadas pessoas hoje, ou você tem um network, que é mais difícil, ou você paga para ter o acesso, né? Não tem essas 2 formas hoje que existe, né? E os caras, eu estou vendo um movimento muito grande, né, para o mercado europeu. Tem alguns países específicos aqui, e por quê, né? O mercado americano, ele vem ficando, as métricas vêm ficando cada vez mais caras dentro do mercado Nutra, né, de Facebook. A galera que roda Facebook, eles estão vendo lá, né, o valor ali de um CPA, de um CPM, agora com o Facebook aí, com esses impostos, né, que eles colocaram agora, que vai entrar em vigência a partir de janeiro, né? Vai subir 12%, né? O custo do tráfego ali no Facebook. Então, os caras estão buscando outros mercados aí, e é um mercado ainda, o europeu, que é um mercado bem virgem ainda aí, que está menos sofisticado que o mercado americano, né? Então, até o interesse meu de fazer mentoria com esses caras foi exatamente para entender um pouquinho mais, né? Ter um pouco mais de informação do que eles, de quais são os países, né, de fato, dentro da Europa, que eles rodam Nutra, né? Então, é um mercado aí que 2026 os caras... Eu estou vendo outros players também, já fazendo os mesmos movimentos aqui.
Meu foco aqui também vai entrar para Made Funil, né? Eu vejo assim muita oportunidade, a gente tem muita oportunidade aqui, mas para trabalhar com Made Funil, você tem que saber fazer uma boa garimpagem de palavra-chave. Como eu falei, eu uso muito o SEMrush para isso, né? Então, você entendendo a palavra-chave e entendendo fazer toda essa congruência com a página, gente, vocês vendem qualquer coisa dentro do Google, desde que a sua página esteja falando com aquilo que a pessoa está pesquisando, tá? Esse que é a grande sacada, né? E aí é construir uma boa copy, você ter uma boa oferta ali. Tanto é que essa estratégia de lista, o que menos importa para a gente é o produto, né? Isso aqui foi mais do que provado que o produto é o que menos importa dentro dessa estratégia, porque as pessoas entram para pesquisar um produto e ela compra outro, né? Então, ou seja, isso aqui está claro que o que converte exatamente é a copy, tá? Tanto é que essa copy eu uso para outros, eu uso para o Sumatra, por exemplo, que é um produto que nem tráfego tem mais, e eu vendo o Sumatra, por exemplo, nessa estratégia de lista aí. E desenvolver cada vez mais copy e oferta. Eu vejo assim, isso aqui é para tudo, galera. Quanto mais vocês ficarem bons em copy, trabalhar copy e saber criar a oferta, cara, o resto é fácil, né? E por quê? Você não fica mais dependendo de, eu tenho que pegar um produto lá de capa da ClickBank para subir. Imagina que se amanhã o produtor tirar, né? Hoje muitos produtores brasileiros, se olha lá a página deles, é uma TSL bem simples, né? Inclusive, aquela TSL nada mais é só para fazer a conversão, porque os caras que rodam topo de funil lá no Face, cara, eles precisam só de uma TSL só para concluir a venda. A pessoa assiste lá os 40, 50 minutos de VSL, no final vai abrir lá o botão, né? E pronto, já vai abrir o botão, vai levar o cara para TSL, pronto, é só para confirmar a venda ali. Né? Então, não é para a gente fazer de fato venda ali no Google, enfim. Mas se eles tirarem, por exemplo, amanhã depois tirarem aquela página, simplesmente a galera para de rodar aí no mercado, né? Então, isso aqui é meus planos, estou até deixando claro, tem uma outra sacada aqui dentro dessa estratégia de lista, que eu já abri para alguns mentorados ali, que eu vejo muita oportunidade aqui. Eu tenho alguns sites de referência que eu já estou trabalhando em cima do meio de funil com base em alguns sites que os caras rodam, cara, mais de 1 milhão de visitas no site deles ali por mês, né? Absurdo. Então, eu falo, cara, se tá vendendo, se tá rodando, tá vendendo, né? Então dá para a gente surfar bastante ali, né? Então tem um oceano de oportunidades aí dentro do Google. Falando de Google, eu falo para vocês assim, gente, eu não consigo enxergar nada diferente disso aqui. Né? Para quem ainda quer trabalhar com Google, por exemplo, né? Não quer ficar nessa loucura aí de pagar CPC aí caríssimo aí no mercado. E fechou, galera? Dúvidas? Alguém tem dúvida que vocês queiram tirar? Aproveita aí. Se alguém tem alguma dúvida. Deixa eu ver se ficou alguma coisa. Quem quer ter resultado? Isso aqui eu já li. Vou parar essa. Opa, o que eu fiz aqui? Deixa eu só pausar aqui.